Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 80. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Salmo de número 80. E eu quero ler de início 3 versículos. O versículo 3, o 7 e o 19. Salmo 80, verso 3, 7 e 19. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. O verso 7, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E o último versículo, versículo 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. 3 versículos com um pedido para que Deus nos restaure. O tema da nossa meditação é: restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Há uma pequena diferença de um versículo para o outro. A gente vê como um acréscimo que o salmista Asaf vai colocando diante desse pedido ao único que tem poder para nos restaurar. No verso 3 ele diz: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Nós precisamos dessa restauração, nós precisamos desse resplandecer do rosto em nós para sermos salvos. Então ele pede: restaura-nos, ó Deus. No verso 7 ele coloca: restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Essa palavra Deus é Elohim, o Deus criador, o Deus que fez todas as coisas. E aqui Sabaoth, o Deus que criou tudo, é o Deus também dos exércitos, mostrando a força, o poder desse Deus. E no verso 19 acrescenta ainda: restaura-nos, ó Senhor. Essa palavra Senhor, traduzida por Jeová, é o próprio nome de Deus, é quem Deus é. Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Amém. Tudo pertence a Deus. Ele manda em tudo. Restaura-nos, ó dono de tudo, ó meu dono, o Elohim, o Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos. E o clamor, o pedido do salmista é para que esse Deus faça resplandecer o rosto dele e seremos salvos. Queridos, todos nós precisamos de sermos restaurados. Hoje em dia, é muito comum, tornou-se assim, toda a programação, quase que todos os canais, nós vemos programas de restauração. Restauração de casa, restauração de carros, pegam aqueles carros antigos, e é impressionante como nós somos atraídos a esses programas, de ver uma coisa imprestável sendo trabalhada e novamente sendo restauradas. Também vemos, a restauração, programas que falam o antes e o depois de pessoas, Pega-se pessoas e dá aquele trato assim, não é? Eu sei que alguns aqui gostariam e precisam até passar por algo desse tipo, a restauração. Nós estamos aqui na Chácara Manaim fazendo uma restauração, uma reforma de uma casa. A primeira etapa foi se cumprida, foi trocado o telhado, e é impressionante. Quando começa uma restauração, a gente olha e fala assim: não, mas não precisa muita coisa.
e de repente precisa madeiramento novo e precisa pintura nova, e aí nós vimos que o forro também não tinha madeiramento, estava tudo abaulado, precisa ser retirado, precisa ser transformado, e aí a janela também estavam podres, e assim vai. Quando fala-se sobre esse tema restauração, eu lembro da restauração que certamente você já passou ao sentar num gabinete de dentista e escutar aquele barulhinho. E começa-se a restauração. E precisa muitas vezes ir mais a fundo, não é só uma cárie, mas precisa tirar o nervo e etc, etc, etc. Queridos, eu creio de todo o meu coração que esse salmo é para os nossos dias. Amém. Restaura-nos, ó Senhor. Nós temos visto a situação da igreja, nós precisamos de uma restauração. Eu estava pensando, essa pandemia afastou tantos ministérios entre nós, a Casa Maria e Marta, a Escola de Missões, o ministério nas escolas, e nós precisamos que Deus restaure tudo isso. Amém. A igreja do Senhor Jesus precisa desesperadamente de uma restauração. Amém. Mas também as famílias. Temos visto, conversado com alguns casais, algumas famílias, como há necessidade de uma intervenção sobrenatural, desse Deus criador, desse Deus poderoso, desse dono de todas as coisas. Restaura, Senhor, restaura a fé, restaura o casamento, restaura a autoridade. Como nação brasileira, como nós precisamos de uma restauração, colocar de volta aos devidos lugares os três poderes, cada um exercendo a sua devida função. Como mundo, como nós precisamos de restauração. O mundo está um caos, como lá no princípio o Espírito Santo pairava, e diante da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo foi restaurando, trazendo forma a tudo. Eu preciso de restauração. Que nós possamos desesperadamente, como Asaf, esse salmista, não só 3 vezes, mas 3.000 vezes, ou muito mais vezes ainda, pedir: Deus, Senhor, restaura-nos, volta para nós, faz novamente resplandecer a tua face em nós, no nosso meio, e então seremos salvos. Aqui Asaf, o salmista, ele usa de 2 figuras nesse salmo para mostrar o povo de Deus e o relacionamento do povo de Deus para com o próprio Deus. E a coisa aqui não estava muito bonita, não. O povo havia se afastado, o povo havia perdido a glória de Deus, a presença de Deus, desse glorioso, maravilhoso Deus. Então, a primeira figura que nós vemos aqui é da ovelha e o pastor. Olha no verso 1, Salmo 80, verso 1. Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Pastor é aquela pessoa que retrata o cuidado, a proteção, a condução, a alimentação. Aquele que guia os passos das ovelhas, aquele que vai à frente, aquele que livra de todos os perigos a ovelha. E aqui, primeira figura desse Deus maravilhoso, ele é nosso pastor. Jesus Cristo se autoconsiderou, denominou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E ele pôde falar isso porque ele deu a vida dele por nós, ovelhas. Ouve, dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Nós percebemos aqui que a ovelha,
o rebanho, as ovelhas, o povo de Deus havia perdido o relacionamento com o pastor. E aqui Asaf está clamando: dá ouvidos, ó pastor, dá ouvidos. Nós, como rebanho hoje, como igreja, nós precisamos pedir para esse pastor, demonstrado na pessoa tão maravilhosa ali no Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Nós precisamos desse pastor dando ouvido novamente a nós. Ó pastor, ó Jesus, o supremo pastor, dá ouvidos à tua igreja novamente. Queridos, eu não sei você, mas algo está acontecendo sobrenaturalmente que vem trazer uma sequidão nos nossos corações, nas nossas reuniões, aos domingos. A gente percebe que a falta de compromisso, o rebanho aprendeu a caminhar, entre aspas, sozinho, sem precisar do supremo pastor. E ali no verso 4, ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? O salmista percebe a situação delicada que estão vivendo. E nesses momentos, parece-nos que Deus não nos escuta mais. E eu tenho certeza que Deus, olhando para a situação do mundo, a situação da humanidade, a nossa situação, a situação da igreja, eu tenho certeza absoluta que Deus tem se indignado conosco. Porque nós temos buscado cisternas rotas, temos trocado o manancial de água viva, temos trocado o Espírito Santo pela nossa própria experiência, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência. Até quando, Senhor? Nós precisamos desesperadamente dizer: restaura, Senhor, vem novamente, Senhor. Amém. E a segunda imagem, figura que o salmista traz aqui é da vinha e o vinicultor, o pezinho de uva e o cuidador. Nós somos essa vinha e Deus é aquele que cuida. E aqui no verso 8 nós vemos essa videira, essa vinha como era antigamente. O salmista diz: trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Ele está se referindo aqui quando Deus tirou o povo do Egito, cuidou do povo em todo esse translado, expulsou todas as nações de Canaã, da terra prometida, e plantou esse povo de Deus, essa vinha, num lugar fértil. O próprio Deus está fazendo isso. Então nós vemos essa figura daquele que cuida, aquele que planta, aquele que transporta, aquele que rega. E essa era a vinha antiga. Mas olha o que ele diz no começo do verso 16, a situação dessa vinha hoje está queimada, está decepada. Que coisa triste, amados. Aquela figura de uma vinha, e eu posso imaginar aqueles cachos. Eu não sei se você já teve essa experiência. Na casa dos meus pais, no quintal, nós tínhamos uma parreira. E eu era criança ainda e a coisa mais gostosa era ver aqueles cachos, inicialmente bem verdinhos, depois iam tornando-se roxo. Ai, que gostoso que era, pequenininho, erguer a mão e apanhar. De repente a situação é outra, está queimada, já não produz mais fruto. E a palavra de Deus é muito séria ao dizer que quando deixamos de produzir fruto, Deus vem e corta,
e joga e queima, não serve mais para nada. Essa é a situação desse povo. Por isso que Asaf, eu creio que é um cântico de desespero aqui. Eu não creio que ele está cantando como muitas das nossas canções hoje, essas baladinhas, né? Que não transmitem emoção. Mas eu creio que é um cântico de desespero. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Nós chegamos num ponto na nossa caminhada que ou Deus vem, ou podemos parar com tudo. Mas eu fico com a primeira parte, eu creio que Deus vem. Amém. Por isso nós precisamos clamar: restaura-nos, restaura-nos, dono de tudo, restaura-nos, criador de tudo, restaura-nos, ó Deus poderoso, ó Deus dos exércitos, restaura-nos. Eu preciso dessa restauração. Minha casa precisa dessa restauração, a igreja precisa desta restauração. Nós já vivemos dias, amados, que os irmãos que vinham para Curitiba subiam a estrada com os seus carros e pessoas, não uma, mas muitas pessoas subiam, vinham a pé até esta localidade, porque aqui a face de Deus resplandecia. E de repente, mesmo com as conduções, com os carros que temos hoje para ir buscá-los, a coisa vai definhando, diminuindo. Por quê? Nós precisamos que Deus nos restaure. Amém. Nós precisamos de restauração no nosso culto, no nosso louvor, na nossa oração. Nós precisamos de restauração nos nossos grupos familiares. Nós precisamos ser restaurados em tudo. Como pessoa, eu preciso de uma restauração física. A minha saúde anda abalada. E não adianta a gente falar: não, mas não tem problema, o meu espírito está bem. Deus nos restaura corpo, alma e espírito. Muitas pessoas estão abaladas, doentes na alma. As emoções é um carrossel de sobe e desce. Ansiedade, medo, preocupação. Que coisa! O mundo está sendo levado desta maneira. As pessoas parecem que são bombas, kamikazes, bombas vivas, prestes a explodir. E o nosso espírito, se não for Deus habitando dentro de nós pelo Espírito Santo e nos convencendo de todo pecado e nos dando direção e nos fazendo lembrar, irmãos, o nosso espírito vai definhando cada dia mais e mais. A gente vai perdendo o interesse, a gente vai perdendo a sensibilidade, as emoções nossas já não são mais causadas pelo Deus e começamos a procurar em outros lugares. A palavra entusiasmo são duas palavras: estar cheios de Deus. A gente vai perdendo o entusiasmo e a gente precisa que Deus restaure-nos. Amém. Queridos, eu quero ler o versículo 14 desse salmo e o versículo 15. Ó Deus dos exércitos, volta-te, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Volta-te, nós te rogamos. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Queridos, e é Ele que faz. Sabe, nessa caminhada a gente muitas vezes busca fazer tantas coisas para agradar a Deus. E só tem uma coisa que agrada a Deus. E essa coisa vai levar a gente a fazer outras coisas. É a fé. Nós precisamos clamar crendo
Ele virá. Ele é o maior interessado em pegar essa vinha queimada e fazê-la renascer. E a gente pode ter certeza de que ele fará isso, porque é promessa dele. Ali em Atos, capítulo 3, verso 21, diz: ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Aqui a palavra profética é: Deus está lá no céu e é necessário que o céu receba. Até quando? Até os tempos da restauração de todas as coisas, que já foi anunciado por Deus através da boca dos profetas. Então não é algo que eu desejo, é algo que Deus deseja. E aí eu somo a vontade de Deus, a minha vontade e a minha oração, e com certeza Deus vai fazer. Queridos, ali em Isaías, capítulo 64, o final do verso, mas eu vou ler o verso todinho, é nossa leitura de hoje também. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti. Ou seja, não ouviu, ninguém viu um Deus tão grande como o nosso Deus. Aqui é uma chave. E eu fiquei muito feliz ao meditar sobre esta palavra, que trabalha para aquele que nele espera. A falsa religiosidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer promessa, eu tenho que fazer voto, eu tenho, mas aqui nós vemos que é Deus quem faz, é Deus quem trabalha, é Deus quem move os céus e a terra, é Deus quem restaura, é Deus, é Jesus, o dono da igreja. Ele disse categoricamente: essa é minha igreja, eu edificarei, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele que faz. Queridos, nós precisamos entender que aqui a nossa função, o nosso trabalho é esperar nele. Nós oramos e esperamos. O outro salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É tempo de aquietar, é tempo sim de chorar, é tempo de clamar, é tempo de suplicar. Deus renova, Deus restaura, e é Ele quem vai fazer. Não é para a gente sair correndo, procurando, fazendo metodologias novas, estratégias novas. Não, é tempo de deixar Deus trabalhar. Jesus Cristo, Ele afirmou: o meu Pai trabalha, e até hoje eu também trabalho. Deus não parou de trabalhar. O mundo, o planeta Terra em especial, ele não foi jogado à mercê de forças humanas ou demoníacas. Um filósofo diz que Deus criou o mundo, deu corda e deixou o mundo se virar por conta própria. É mentira. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na história. Todos esses acontecimentos, por mais perplexos que fiquemos, eles estão sendo conduzidos por esse Deus Todo-Poderoso. E eu preciso clamar a Ele. E Ele está trabalhando. Isso no meu coração traz paz e alegria. Eu não sei, você já tentou por força própria? É só cabeçada na vida que a gente dá. Agora eu vou orar, agora eu vou ler, agora eu vou fazer, agora dali 2, 3 dias, ou aqueles que são mais perseverantes daqui 1 mês. É Ele quem trabalha no nosso interior. É Ele quem muda. É Ele quem toca o nosso corpo. Nós somos o templo, quem limpa o templo é Cristo Jesus.
E nós não vemos Jesus dando ordem a nenhum dos discípulos enquanto ele esteve aqui. Escuta, vá lá no templo porque estão fazendo coisas erradas e purifica lá o templo. Não, o próprio Senhor Jesus foi e fez isso. E através do Espírito Santo é Ele mesmo que está limpando-nos, está nos purificando. Ele está trabalhando. Queridos, assim como Asaf, olhando toda a situação do mundo, cabe a nós olharmos para Deus e falar: restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, ó Deus. Desde 20 de fevereiro de 85, quando Cristo Jesus me alcançou, eu tenho uma oração comigo acerca do avivamento. Eu creio que eu vou ver esse avivamento. Eu preciso ver esse avivamento. Não produzido por homens. A gente ouve, não é? A igreja brasileira está passando por um avivamento. Eu pergunto, que avivamento? Por causa do louvor, com luzes e aquela coisa toda. Um avivamento que produz um quebrantamento interior, que nos leva aos pés do Senhor Jesus em lágrimas, em arrependimento, em mudança, em transformação, em metanoia, mudança de mente, não só de comportamento, não só de estilo de louvor, não só de vestimento, não só de doutrinas, mas de um quebrantamento profundo que nos leva a ver ao nosso Deus e falar: Senhor, eu estou perdido. Que nos faz a palavra refletir como espelho, mostrando a nossa real condição, a nossa condição de pecadores, que por mais que tentem sair do lamaçal do pecado, cada vez mais nos afundamos, mas Jesus está presente e Jesus estende as mãos quando gritamos por socorro e Jesus nos tira desse lamaçal. Eu quero terminar lendo novamente esses 3 versículos e perguntar para você, assim como eu, você também não quer pedir para Deus te restaurar? Você lembra de quando você foi alcançado por Cristo? O prazer de ler a Bíblia, o prazer de ouvir cânticos, de cantar, de tocar, sendo tocado lá no íntimo. Esses dias eu comecei a ouvir alguns cânticos da época da minha conversão. Nós precisamos ser restaurados, amados. Nós precisamos clamar: restaura, Senhor. Esse salmo é rico em muitos outros aspectos ainda, mas nós vamos ficar com essa essência. Verso 3: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 7: restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 19: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, e faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Eu quero orar. Eu acho que eu vou fazer a oração mais simples que eu já fiz na minha vida. Uma oração copiada desse verso 19. Eu quero convidar você também a fazer essa oração do profundo do seu coração, como alguém que está se afundando em águas turbulentas e olha para Deus pedindo socorro dele. Em nome de Jesus, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, e que possamos fazer dessa oração
o nosso pedido de socorro desesperador, até que Deus venha e faça resplandecer o rosto dele. Então seremos salvos. E haverá salvação também em nosso meio. E voltará a alegria, a paz, o prazer nas coisas de Deus, sendo restaurado pelo próprio Deus. Amém. Não por coisas que venhamos a fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, eu ouvi uma pregação e o pastor falando que a igreja precisa fazer alguma coisa para segurar os jovens na igreja. Que seja somente Jesus. Não seja nenhuma programação, nenhum divertimento, nenhum passeio, mas que possamos amar tanto a Jesus, que queiramos estar unidos, celebrando a Cristo. Amém. Um forte abraço, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Lembrando, restaura-nos, ó Senhor. Amém. Amém.